Boa noite. Estou vendo tanta gente querida na tela. Muito legal, muita alegria, gente. A gente está aqui nesse evento, que teve uma resposta tão boa, tanta gente, né? Eu acho que teve um belo trabalho da equipe. A gente tem uma equipe organizadora que fez o folder, que fez a divulgação. Acho que tem também o tema, né? Eu fiquei pensando que lindo tema para os momentos atuais nossos, né? E acho que tem essa nossa alegria de estar junto, tanta gente. Muito bem-vindos todos, viu? Uma enorme alegria. Estou falando no meu nome, da equipe inteira. Dá vontade de conversar com vários assim que eu conheço mais, né? Mas vamos lá falar do nosso evento, né? Então, primeiro, deixa eu explicar um pouquinho, né? Eu sou Laura Vilares de Freitas, para quem não me conhece, acho que são poucos, professora da USP, do Instituto de Psicologia, que estou me afastando um pouco, vamos dizer, no dia a dia mais pesado, mas continuo de coração e ainda inventando umas modas como esta de cá, né? E eu inventei um projeto lá que se chama Presença de Jung na USP, no IPUSP, no Instituto de Psicologia da USP. Jung porque é a psicologia com que eu trabalho, tenho trabalhado esses anos todos, e para manter uma chama acesa e viva, né? Então, é dentro desse projeto que a gente tem uma equipe organizadora que basicamente são alunas de graduação que estão trabalhando junto e que fazem toda uma pesquisa, uma organização, os folders, a divulgação. Então, agora aqui dando uma retaguarda importantíssima, né? Eu nunca conseguiria fazer, ninguém consegue, né, fazer um encontro desse sozinho, mas menos ainda... Só, né? Então, queria agradecer muito também a elas. Eu vou falar os apelidos que a gente pode contar aqui. Oi? Alguém falou? Não. A Elô, a Gil, a Gi, a Gabi, a Bia, a Ale e a Tomi, tá? A gente está contando com toda essa ajuda delas, tá? Então... É isso, é equipe de peso mesmo, né? Estou vendo aqui no chat. Queria convidar vocês a participarem pelo chat. Nessa equipe tem gente que vai ficar de olho no chat o tempo todo, dando assessoria se precisar, respondendo a coisas, e também recolhendo falas de vocês, porque a gente vai deixar um período no final para uma conversa, né? Isso está combinado com o André, ele vai fazer uma apresentação desse trabalho dele, e depois, no final, a gente vai trocar umas ideias dentro do que é possível nesse recurso aqui, né? De aplicativo assim. Tá? Eu só queria contar, assim, dentro desse projeto que se chama Presença de Jung, a primeira coisa que me ocorreu, quer dizer, a primeira coisa que me ocorreu eu não vou contar, porque foi antes da pandemia, e era uma outra modalidade de evento que eu tinha pensado, presencial, né? Mas aí, quando a gente passou para o online, eu convidei os meus ex-orientandos de mestrado e doutorado, sobretudo, e alguns outros pesquisadores que foram ligados ao LEP, que é o Laboratório de Estudos da Personalidade, para apresentarem os trabalhos que eles tinham feito, que eu conhecia, eu admiro ainda, né, os trabalhos. Então, eu convidei para eles trazerem esses trabalhos, compartilharem, para ajudar a manter essa chama viva. E eu fiquei muito feliz que vários toparam, a gente já fez alguns eventos, vai continuar fazendo, né? Espero que até o ano que vem, pelo menos, e tem vários programados. E aí, quando o André topou fazer, o André Mendes, o André fez um mestrado lá atrás, né, André, já faz tempo. Acho que foi o primeiro mestrado que eu orientei que foi defendido, foi o seu, foi o do Guilherme, eu não me lembro mais qual dos dois.
O Guilherme foi o primeiro orientando e eu fui o primeiro a defender. A um pouquinho antes dele. Você passou na frente Eu dele, passei mas na questão frente. de uma semana, 2, 3, né? É. Tempos bons, né? Que a gente trabalhava bem junto. E o André fez um mestrado bem interessante sobre migrações, né? Com um olhar da psicologia junguiana. E o natural seria ele falar também sobre isso, mas faz tanto tempo, e, na verdade, o que aconteceu? Acho que uns 4, 5 anos atrás, quando foi, André? Uns 4, 5 anos atrás, eu estava em Bragança Paulista, e tem um festival cultural numa fazenda lá, e que tem muita arte, né? Música, artes plásticas, instalações, um pouco de teatro, e tinha uma atividade que era uma oficina de observação de aves, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, eu achei super interessante, Serrinha, eu achei super interessante, eu tinha vontade e quis participar dessa oficina. E, para minha surpresa, quem coordenava a oficina era o André Mendes. Foi uma alegria, um reencontro. Né? Ele estava com o filhinho dele, que agora já deve estar grandão, já tem irmãozinhos, né? E foi uma delícia, eu fiquei encantada. O André conduziu a gente, um grupo, os que estavam na oficina, para passearem pela fazenda e observarem os pássaros, né? Ele conduzia o nosso olhar, foi muito especial, eu fiquei assim encantada, né? Sobretudo com quanto isso me pôs, né? Num estado de muita sensibilidade, de muita atenção, uma delícia, assim, uma delícia. Eu até quis fazer mais depois, né, André? Mas aí muitas coisas aconteceram. Então, conversando com o André sobre hoje, né, quando a gente estava planejando, eu falei, André, você tem que falar desse trabalho, porque tem tudo a ver, né? E eu adorei, porque ele se dispôs a falar, né, desse trabalho que ele faz, ele vai contar melhor para a gente. Então, assim, é uma enorme, enorme alegria a gente estar podendo usufruir disso. Eu queria só dizer, porque tem alguns alunos aqui, tem colegas, tem de tudo, é muito legal isso, eu adoro isso, assim, de ter alunos, colegas, amigos, familiares, outros amigos, gente de áreas diferentes, né? Mas eu só queria dizer que na psicologia junguiana, que eu trabalho há 40 anos, né? Primeiro, eu me via me apoiando em um conceito, assim, que era o meu esteio, né? O meu apoio, que era o conceito de símbolo. Tudo que eu fazia foi o meu mestrado aí, que isso foi década de 80, né? O símbolo é aquilo que nos move, né? Que traz uma novidade, que nos põe inquietos, em busca, que faz a gente se mover e crescer, né? Então, o meu mestrado foi muito assim, eu trabalhei com sonhos iniciais, então era muito o quanto os sonhos traziam experiências simbólicas, né? Depois, eu fui percebendo que não adianta só a gente ficar eu e os meus símbolos, né? Um segundo momento, eu comecei a me apoiar num outro conceito, que esse não é tão presente no meio junguiano, tanto que eu fui buscar em outras psicologias, é o conceito de campo, né? Um campo simbólico, quer dizer, os símbolos se revelam num contexto, num campo, numa rede de interações, ali as coisas acontecem, né? E é ali que a gente circula, né? Ali que a gente vai tendo as vivências, experiências simbólicas. Então, foi o conceito de símbolo, o conceito de campo. E, mais recentemente, sempre estudando Jung, né? O Jung fala de uma atitude simbólica, que ele chama, que é uma atitude de uma consideração cuidadosa sobre tudo, né? Não é sobre tudo, é sobre tudo, sobre qualquer coisa. Se a gente tiver uma consideração cuidadosa do que está acontecendo, né? Seja nos relacionamentos, no nosso campo ao redor,
a gente vai ter uma experiência psíquica muito melhor e as coisas vão acontecer. Ele propõe essa atitude para o trabalho do psicólogo em diversos âmbitos. E eu fiquei pensando que é isso que o André faz. Ele, né, eu acho que formação de psicólogos devia ter atividades de observação de pássaros, porque desenvolve essa atitude de observação cuidadosa. Eu não sei, vamos ver o que o André vai nos trazer hoje, né? Mas eu estou já convicta de que isso já é um ponto de partida, né? Então, o André, gente, ele é psicólogo, eles foram na USP, ele fez mestrado também na USP, professor universitário, atende em consultório e tem essa experiência de conduzir grupos de observação de pássaros, tá? Então, eu vou passar a palavra para ele, se ele quiser, André, se ele quiser acrescentar alguma coisa da sua apresentação, né? E já, de cara, já agradeço muito, você está aqui, estou super contente, tá bom? Então, a palavra é sua, estamos por... Gente, vocês... Participem pelo chat, que aí depois a gente recolhe tudo isso e junta um pouco mais, daqui 1 hora mais ou menos. Não, um pouco menos, né? Uns 50 minutos, tá bom? Então, André, a palavra é sua. Laura, obrigada, equipe. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para falar dessa... experiência com a observação de aves, né? Isso que a Laura falou da atitude me faz lembrar, né, Laura, um artigo que a gente escreveu falando da atitude religiosa, né? E eu vou partir daí também para falar dessa postura, né, diante do mundo, né? E como a observação de aves pode interferir nessa relação, né? Só contar uma coisa que quando a Laura me pediu para fazer essa apresentação, a princípio não pensava em falar da observação de aves, né? Porque ela é uma atividade meio secreta, assim, né? Na minha identidade profissional, assim, né? A Laura descobriu a minha atividade de observação sem que eu contasse a ela, né? Isso chegou até ela. Secreta porque durante um certo momento eu imaginava que eram atividades incompatíveis, né? E às vezes até antagônicas, né? Assim, às vezes eu falo, nossa, mas por que as aves me encantam tanto, né? Será que um dia eu vou deixar de ser psicólogo se eu continuar observando tanta ave, assim, né? Não parar de observar em tudo quanto é lugar? Então eu agradeço muito esse convite, porque acho que ele é um dos exercícios nos quais eu tento imaginar essa ponte entre a psicologia e a observação de aves, e acho que isso tem crescido cada vez mais, e eu gostaria de poder também trazer um pouco dessa perspectiva para vocês, para que a gente possa trocar, né, esses campos que podem parecer distintos, mas que, no fundo, talvez sejam vistos como distintos a partir de um preconceito e a partir de uma visão de mundo que eu gostaria que a gente pudesse hoje relativizar, né? Que é uma visão de mundo construída e muito bem construída, né? Deixa eu só retomar uma coisa aqui. Com quem eu peço para mudar os slides? Ele pode ficar aqui mesmo? É comigo, André. Oi, Gabriela. Pode falar passa, alguma coisa assim, que eu mudo, tá bom? Tá bom. Então, você falou uma coisa aqui... No Brasil, né, todo mundo é um pouco observador de aves, voluntária ou involuntariamente, né, porque a gente tem quase 1.900 espécies de aves no Brasil todo. Isso coloca a gente, às vezes, entre o segundo e o terceiro país com o maior número de aves, né. Apesar disso, nosso número de observadores de aves perto de outros países é muito pequeno, né. O que também nos faz pensar, né. Tem várias histórias aí de observadores de aves ilustres, né? Depois a gente pode contar um pouco disso. O Tom Jobim, que estava tocando aqui antes, ele era fanático, alucinado por aves, né? Assim, tanto que o nome do disco é Urubu, né? E, enfim, tem muita música de ave. Conta uma história de que o Chico Buarque uma vez falou pro Tom, falou, Tom, para, toda vez que alguém vai te entrevistar para perguntar de disco, você começa a falar de passarinho, e todas as entrevistas só fala de passarinho, não fala mais de música, né? O Chico Buarque falou, chega, Tom, chega de...
E acho que as aves têm um tanto disso, né? Elas encantam, né? Tem esse poder. Mas eu vou ter a minha apresentação aqui, uma parte dela eu vou ler, uma parte dela eu vou falar. Espero ser claro na minha leitura. Qualquer coisa também eu posso tentar voltar e explicar um pouco melhor, né? Então, o título do que eu gostaria de propor para vocês aqui é A Alma Saiu do Canto, reimaginando o desencantamento do mundo através da observação de aves. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, a gente começa aqui, né, com o nosso roteiro de viagem. Essa imagem que está aqui é de um beija-flor muito comum nos jardins aqui de quem está na região sudeste, né? Só que é curioso que pouca gente conhece. Essa foto eu tirei no jardim aqui de casa, né? Esse beija-flor chama besourinho do bico vermelho, né? Pode passar. Então, o que eu pretendo abordar com vocês, né? Em primeiro momento, a ideia do desencantamento do mundo, que seria essa fantasia que permite que a gente retire a dignidade do mundo não humano, né? Pode passar, Gabriela, por favor. O próximo ponto seria a ideia de falar de uma colônia, que seria o Brasil, que deveria se chamar, ao invés de Brasil, talvez se chamasse melhor, seria melhor denominada como se fosse descrita como extinção. Próximo ponto. As bases para o antropoceno e a psique fora do mundo. E o último ponto, só a beleza nos salvará, uma ligação com os pássaros. Então, esse é o roteiro de viagem, espero que a gente consiga dar conta disso. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Pode passar. Eu escolhi para falar um pouco de como a gente enxerga o mundo, um autor da sociologia, o Weber, mas para ele servir de ponto de apoio, para que a gente pensar o que faz com que a gente encare o mundo como a gente encara nos dias de hoje. Vi que na nossa cultura, ou em parte da cultura ocidental, né, numa certa cultura ocidental, faz com que a gente encare o mundo, e em especial o mundo não humano, de determinada perspectiva, né? Para isso, eu tomei de empréstimo, para nossa apresentação, para nossa conversa aqui, um conceito que é o de desencantamento do mundo, né? Pode colocar, Gabriela. Então, lá no texto sobre os ensaios de sociologia, que é um texto em que o Weber aborda esse conceito, mas ele também está descrito em outras obras, inclusive na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas nos ensaios de sociologia ele diz o seguinte: significa principalmente, portanto, que não há forças misteriosas incalculáveis, mas que podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. Isso significa que o mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos para dominar ou implorar aos espíritos, como faziam os selvagens, para que esses poderes misteriosos existam. Os meios técnicos e os cálculos realizam o serviço. O que o Weber está contando, né? Ele está descrevendo o nascimento de uma certa relação do homem, em um certo contexto social, com o mundo e com a natureza. Pela primeira vez, né, o homem conseguiu se imaginar, ou imaginar o mundo inteiro, como desencantado, né? Pode passar próximo. Próximo, por favor. Então, esse processo de desencantamento do mundo, ele não aconteceu do dia para a noite. Ele é fruto de um processo de longuíssima duração, né? E que dura até os dias de hoje, né? Nesse processo, a gente pode descrever que o mundo natural, ou simplesmente um mundo sem o humano, é imaginado como destituído de vida e de alma, ou quando concebidos como contendo seres viventes,
são assumidas como vidas inferiores, menos dignas ou nobres que as experimentadas pelos ditos homens. O que o Weber vai analisar na ética protestante e espírito do capitalismo, né? Que é curioso, porque ele vai tentar unir duas experiências distintas, né? A religião e o modo de produção. Mas ele vai dizer que a ética protestante, que nasceu no contexto em que o capitalismo também estava surgindo, essa ética protestante vai propor uma nova forma, né, de relação com o mundo. Nessa forma de relação com o mundo, você vai tentar retirar da própria religião os elementos mágicos. Ou seja, se em outras religiões, antes do protestantismo, as religiões tinham elementos considerados sagrados e que habitavam o plano terrestre, né? Então você tinha, em algumas religiões tradicionais, um lugar, né, ou um objeto tabu que não poderia ser tocado de qualquer jeito ou por qualquer pessoa, pessoas que deveriam ser respeitadas porque eram sagradas, porque tinha espírito dentro delas, uma floresta que deveria ser respeitada porque lá habitavam criaturas fantásticas, maravilhosas. Os próprios rituais, todos eles contêm elementos sagrados, né? Mas na ética protestante, o que a gente vai observar? Que se propõe uma religião em que não há nada de sagrado neste mundo, né? Então, não só dentro do contexto religioso não há nada de sagrado, não existe imagens sagradas, objetos sagrados, pessoas sagradas, né? Não há nada de sagrado no mundo, não há nada de sagrado dentro da religião e não há nada de sagrado fora dela. O sagrado, ele vai estar num outro plano, pós-existência. Pode passar próximo. Então, a gente pode entender, então, que desencantamento é a persistente tentativa de destituição do mágico, do fantástico, enfim, do sagrado, da experiência do mundo. Weber descreve a ciência e, pasmem, a religião, em especial o protestantismo, mas não só ele, como instrumentos para a promoção do desencantamento do mundo. Então, pela primeira vez, a gente vai observar que uma religião, que seria o lugar que a gente espera ver o sagrado, né, vai propor a destituição do sagrado do mundo, né? Isso tem enormes consequências, né? Que acho que eu vou tentar abordar daqui a pouco. Pode passar? Tá. Então, desencantamento do mundo significa a desmagificação, a desdivinação e também pode ser entendida como desendeusar, né? A finalidade desse processo seria de conceber uma nova experiência do mundo, que deixaria de ser um jardim encantado, influenciado por fatores que não poderiam ser dominados pelo humano. Um local ocupado ou habitado por deuses e forças mágicas e poderosas, e que, ao cabo dessa operação de desencantamento, passaria a ser um local esterilizado, desalmado, sem vida, sem poesia, um local literal. O que a gente vai observar, né? Se antes disso, nas culturas tradicionais, por exemplo, você, para derrubar uma árvore, precisaria consultar uma série de entidades, os antepassados, conversar com os outros animais, conversar com as próprias árvores, né? Ou, então, considerando mesmo numa tradição mais próxima da nossa mentalidade, né? Se antes a gente não imaginava poder destruir um local sagrado para construir um prédio, ou para construir qualquer coisa, com o desencantamento do mundo, você pode trocar, todos os lugares passam a ser intercambiáveis. Não existe mais local sagrado, não existe mais animal sagrado, não existe mais árvore sagrada, floresta sagrada, né? Tudo aquilo que antes era ocupado por forças mágicas passa a ser visto como algo estéril, desalmado, sem alma e sem vida, né? Eu peguei aqui uma imagem do filme Matrix, né, para descrever essa ideia da ideia do deserto do real, né? A realidade passa a ser vista como um campo desértico, mas assim, sem nenhuma expressão de encantamento, né? Sem nenhuma expressão sagrada dentro desse contexto.
Diante do sagrado, eu tenho que ter uma perspectiva de reverência. Se não há nada de sagrado, eu posso manipular qualquer coisa ao meu bel prazer. Então, eu posso dizimar uma população inteira, eu posso acabar, extinguir uma espécie animal, sem que com isso eu me sinta invadindo ou desrespeitando alguma coisa. Eu posso estar causando consequências que vão ser desagradáveis para o mundo, mas não necessariamente eu estou desrespeitando algo. Próximo, por favor. Assim, a dignidade da resistência e de tudo aquilo que foi concebido como humanidade foi sendo retirada. Banida do mundo, a experiência do luminoso do mundo e no mundo foi sendo relegada, posta de lado, escanteada, circunscrita a um canto da interioridade do homem, a uma vida fora do mundo. A alma do mundo foi exorcizada. Então, aqui eu sei que talvez tenham pessoas aqui que não são do meio junguiano, então eu vou dar uma breve contextualização desse termo luminoso, né? Esse termo luminoso, pode passar, por favor, Gabriela? O termo luminoso é uma expressão que o Jung acaba usando na sua obra, e ela tem a ver com o que o Rudolf Otto vai chamar de um aspecto do sagrado, da experiência do sagrado. Então, como é que a gente pode pensar, né? Em algumas tradições religiosas, fora do protestantismo, como eu estou tentando apontar aqui, a gente tinha, muitas vezes, a experiência de fundação das próprias religiões como experiências luminosas, né? Então, você tem, dentro, por exemplo, de algumas religiões, a religião começa com o encontro de um fiel ou de um profeta com algo fantástico, algo fora do comum. A gente pode pensar, Moisés, quando encontra a sarça ardente, né, ele encontra algo fora do comum, e a partir dali ele pode estabelecer uma nova relação com a religião, uma nova forma de religião. Maomé, a gente também vê a mesma coisa, né? Em todas as religiões, a gente vai observando, né, essa experiência do humano com algo que é fantástico, algo fora do comum, algo de extraordinário. A essa manifestação extraordinária, né, o Rudolf Otto deu o nome de luminoso, né? E o luminoso tem uma característica que é singular, que ele, ao mesmo tempo, ele tem alguma coisa que é tremenda, que é assustadora, enigmática, causa tremor, pode causar pavor, pode causar repulsa, mas, paralelamente a isso, ele causa também uma outra sensação, que é de alívio, salvação, atração e encanto. Enquanto o primeiro se define como algo análogo ao tremor e ao receio, né, um dos aspectos, o segundo aspecto se aproxima de sentimentos de alívio, salvação, atração e encanto, demonstrando assim um duplo caráter do nume. O fascinante, além de desconcertante, é cativante, arrebatador e encantador, muitas vezes levando ao delírio e ao inebriamento. Eu vou tentar, acho que ilustrar a ideia do luminoso a partir de algumas imagens. Pode passar, Gabriela, por favor. Então, assim, quando eu tinha que falar do luminoso nas minhas aulas, abordava esse tema na psicologia analítica, pensava na ideia do luminoso a partir da experiência com o mar, por exemplo. Né? O mar é essa entidade, né, que desperta, ao mesmo tempo, fascínio e medo, né? Admiração e terror, né? Então, mesmo diante de pessoas que têm contato contínuo com o mar, né? Um pescador, ele precisa ter respeito pelo mar, né? Nunca dê as costas para o mar, né?
Assim, nunca vá para o mar de qualquer jeito, né? Tem a reverência diante dele, mas, ao mesmo tempo, esse lugar fascinante, que atrai o pescador todos os dias para ir até lá, para de lá tirar o seu sustento. Então, assim, a gente pode pensar o luminoso a partir dessas experiências que são tremendas, fantásticas, que nos trazem a sensação de que existe algo muito maior do que a existência. E foi exatamente isso, essa ideia do luminoso, né, que o desencantamento do mundo tentou retirar. Né? Então, como se o mundo pudesse estar isento desse caráter luminoso. Próximo, por favor, Gabriel. Eu vou contar uma pequena história aqui. Essa ave que vocês estão vendo aqui é um gavião pega-macaco. É uma ave da Mata Atlântica brasileira. Essa foto eu tirei em casa. Eu moro em Cotia, tá, gente? Eu não moro no meio da floresta. Eu moro num bairro aqui que tem muita árvore. Estou a 40 minutos de São Paulo. Essa foto eu tirei do quintal da minha casa. Não sei se dá para perceber aqui, essa é uma das aves de rapina mais potentes que a gente tem. O nome dela é gavião pega-macaco não à toa, porque ela se alimenta também de macacos. Não sei se dá para ver na foto, aí as garras do gavião pega-macaco aqui na árvore. A minha filha, eu tenho, como a Laura falou, né, tenho o Jorge, de 7 anos, né, e tenho o Tom e a Aurora, de 3 anos, aqui em casa, e estava no sábado de manhã fazendo café para eles, e a Aurora saiu na varanda de casa e voltou falando, papai, tem um passarão lá fora. Né? E fiquei imaginando o que poderia ser, né? Assim, porque ela está bem acostumada a observá-los, falei, nossa, sinceramente deve ser alguma coisa. Mas, dentre todas as coisas que eu imaginei, eu não imaginei que podia ser um gavião pega-macaco, porque é uma ave que, embora eu saiba que existe aqui, eu nunca imaginei que pudesse pousar na frente de casa. Eu sei que deu tempo de eu ir lá, pegar os outros dois que estavam na cozinha, trazer para a varanda, e a gente ficou ali estarrecido diante desse evento. Assim, embasbacado, assim, diante da luminosidade do que isso era. Né? Ainda deu tempo de eu conseguir correr para dentro de casa, pegar a câmera e tirar foto. Isso foi o suficiente. Foram algumas fotos e depois ele foi embora. Mas eu acho que isso para trazer, assim, não se trata aqui necessariamente de um evento ligado à experiência da religiosidade, né? Do exercício coletivo da religiosidade, mas ela também pode ser encarada como uma experiência desse algo do luminoso. Né? Porque também isso em outras culturas, assim, eu estava diante de um espírito, né? Assim, não preciso nem muito além, né? E talvez esteja mesmo, né? Próximo, por favor. Tá. Obrigado. Eu vou tentar não ler muito, eu vou tentar falar mais um pouco. Eu estava pensando um pouco nesse segundo tópico, na ideia de que esse processo de desencantamento do mundo, ele atravessou a nossa formação da sociedade ocidental em muitos pontos e também atravessou a formação do Brasil. Né? Assim, o que permitiu que, quando os portugueses chegassem aqui, ao invés de encarar uma floresta com vida, com animais, com pessoas a serem respeitadas, eles encontrassem aqui alguma coisa que não merecia respeito, não tinha dignidade, e que, no máximo, deveriam ser explorados. Né? É uma terra vista pelas costas. Herdeiros dessa tradição, os colonizadores, quando chegaram pelas costas do Brasil, devagarinho, sem aviso ou alarde, pegaram os que viviam aqui de surpresa. Os habitantes da terra foram pegos pelas costas por aqueles que queriam ver essa terra pelas costas. Próximo. E aí, a gente tem uma discussão, um ponto que eu queria colocar aqui. Diante dessa atitude de exploração, o que a gente
vai percebendo é que não se tratava de uma relação de ódio em relação à Terra, ou em relação à natureza, ou em relação aos habitantes. Mas o que eu gostaria de pensar com vocês é que tratava-se talvez de uma relação de indiferença, né? Então, essa indiferença faz com que eu não consiga justamente enxergar o outro como ele se manifesta, como ele é, né? Com seus atributos, né? Então, o oposto do amor não é nenhum ódio, é a indiferença. O oposto da arte não é a feiura, é a indiferença. O oposto da fé não é nenhuma heresia, é a indiferença. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. No Brasil, a gente talvez venha de uma tradição longuíssima de indiferença. É curioso que o nome dado para o nosso território hoje, e o território que nós habitamos hoje, é Brasil, né? Quantos de nós aqui talvez já tenham visto, né, ou consiga reconhecer uma árvore de pau-brasil? Né? Aquilo que nos constitui, né, nos dá identidade, é o nosso nome enquanto grupo, é desconhecido pela maior parte de nós. Né? Então, talvez não seja só um ódio em relação à natureza, mas seja uma total indiferença com relação à natureza. E talvez essa indiferença tenha ajudado a forjar a nossa terra e ela permanece até os dias de hoje. Próximo. Aqui tem uma reportagem, trecho de uma reportagem, né, que vai dizer que no Brasil, nos dias de hoje, a gente sofre de uma ignorância ambiental, né? O que acontece? A gente, hoje em dia, consegue, e ainda recentemente, tem descoberto novas espécies de animais, incluindo aí as aves, né? E assim que elas são descobertas, elas já são imediatamente colocadas na lista de espécies em perigo de extinção. Né? Então, a gente tem tem experiência ainda de encontrar espécies ainda desconhecidas, né? Não catalogadas, não registradas. E quando a gente faz isso, a gente já percebe que elas estão ameaçadas. Isso quando a gente consegue catalogá-las antes de que elas sejam extintas. Então, qual é o risco da gente ter muitas espécies que já foram extintas sem que sequer fossem conhecidas? Né? Então, com o desmatamento e todas as agressões ambientais, os pesquisadores temem que muitas dessas espécies sejam extintas antes mesmo de serem descobertas oficialmente. E assim seriam perdidas para sempre. Permaneceremos ignorantes sobre os possíveis valores ecológicos, serviços ecossistêmicos e até mesmo a relevância econômica que essas espécies pudessem vir a apresentar. Gabriela pode avançar. Aqui, essa é a imagem de uma corujinha que foi descoberta faz pouco tempo, né? A corujinha de Alagoas. Né? E ela foi descoberta e ela já entrou na lista de extinção, né? De espécies ameaçadas de extinção. Pode passar. Aqui eu queria fazer uma provocação com vocês. Volta um pouquinho aqui. No sentido que eu estava dizendo anteriormente, né? Essa aqui, eu gostaria que vocês observassem, tentassem imaginar do que se trata essa foto. Aí alguém já respondeu aí no chat, é a flor do pau-brasil, exatamente. Né? A gente talvez tenha mais facilidade de reconhecer uma águia careca, um plátano canadense, do que a flor do pau-brasil. Né? Pode passar o próximo. Isso aqui, acho que um pouco para demonstrar como é que a gente é um pouco cego, né, com relação à nossa... aquilo que nos cerca, né? Aquilo que nos avizinha. Não sei quantos de vocês conhecem essa ave. Não? Alguém conhece? Pode responder no chat.
Saracura, não. Frango carioca, não. Às vezes pode ser, pode ter esse nome também, né? Eu vou. Para quem mora aqui na cidade de São Paulo, tem um bairro bastante famoso chamado Jaçanã, né? Ele recebeu esse nome por conta dessa ave, né? Então, no bairro, né, no momento da sua fundação, existiam muitas jaçanãs, né? Essa é uma ave de brejo, de áreas alagadas. Então, o bairro recebeu o nome por conta dessa ave. Depois o bairro ficou muito famoso, imortalizado pela música Trem das 11, né? Que conta um pouco a história de quem mora ali no Jaçanã, né? Próximo. Quem conhece essa fruta? Ah, aqui, ó. Cambuci. Muito bem, isso mesmo. Cambuci é a mesma coisa, né? Assim, dá o nome de um bairro aqui da cidade de São Paulo, né? É interessante pensar como é que a natureza ela esteve presente na formação, na constituição da nossa relação com o nosso território. Mas essa relação ela foi assim, perdida, a gente negligencia, a gente ignora, né? A gente não consegue ter esse respeito, essa observação a essas manifestações, né? No dia de hoje. Eu poderia colocar aqui uma lista enorme de aves e de plantas que a gente já teve muita relação e hoje em dia a gente não tem relação nenhuma, né? Existe uma existe uma série de estudos que vão apontar, né, assim, hoje a cidade de Jacutinga, por exemplo, né, não tem nem mais nenhuma Jacutinga, a cidade de Araponga não tem mais nenhuma Araponga, né? E assim por diante, como aquilo que deu origem à relação do homem com aquele meio foi perdido, né? Então, e às vezes foi perdido por uma relação de exploração na qual simplesmente se exterminou com a espécie. O que se conta aqui, por exemplo, a jacutinga, a pena que eu não coloquei uma foto dela aqui, mas que, assim, no sul do país, com a ideia da ocupação das terras, o que foi se observando? Tinham eventos de caça de jacutinga, e todo ano tinha um campeonato dessas caças. Então, às vezes, você tinha uma casa, uma foto, né, tem foto do final do século passado, começo desse século, mostrando lá uma casa, um paiol, e ao lado desse paiol uma pilha de jacutingas caçadas. Uma pirâmide de jacutingas caçadas. E ao lado dessa pilha, às vezes a pilha alcançava o teto da construção. Ao lado dessa pilha, às vezes a gente observava assim, uma pilha de palmito jussara. Uma pirâmide também, do mesmo tamanho. O palmito jussara e a jacutinga têm uma relação muito próxima, né? Assim, uma ajuda a propagar a outra, uma ajuda a estabelecer a outra naquele território. O que aconteceu com o passar dos anos é que hoje, nessas áreas, tanto o palmito jussara entrou em extinção, quanto a jacutinga. Então, tem muitos bairros na região sudeste, cidades que têm o nome de jacutinga e que hoje a gente não encontra mais nenhuma jacutinga. Né? Tem até um projeto, depois se a gente tiver tempo, até tentando reintroduzir a jacutinga em algumas partes aqui do sul e sudeste. Próximo, por favor. Adianta mais um aqui, por favor, porque aqui está um pouco... Então, a Laura falava de atitude, né? Então, vamos lá, né? O que eu estou tentando apontar aqui com vocês, né? Assim, que o que faz com que a gente, ou que uma parte, né? Algumas pessoas, ou uma parte do Ocidente, uma parte dos brasileiros, né? Possa encarar a natureza dessa forma, né? Como desvinculada da nossa vida, como algo que não merece credibilidade, respeito, dignidade, como algo que possa ser tocado simplesmente, exterminado, sem que a gente perceba algo ali de relevante. Essa retirada do luminoso, esse desencantamento do mundo, né? Que gera, então, uma atitude, e que muitas vezes é uma atitude que no Jung, o Jung vai pensar a ideia de atitude como uma postura.
mas não necessariamente uma postura totalmente consciente, né? Então, em diferentes momentos da sua obra, Jung afirma que não emprega o termo atitude como sinônimo de postura ou atividade consciente, exclusivamente. Segundo ele, a atitude revela uma complexa confluência ou constelação de diferentes fatores psíquicos, a qual pode impor-se contra a vontade consciente. Então, a gente pode entender a atitude como uma certa postura que a gente estabelece com o mundo, mas que muitas vezes ela se estabelece de forma não consciente, né? Eu me lembro, acho, para tentar ilustrar, né, há um tempo atrás, talvez uns 20 anos atrás, me lembro de ter ido para Florianópolis com um grupo de amigos em férias, né? E aí a gente estava na praia, estava aproveitando o final do dia, e aí não tinha muito comércio naquela época em Florianópolis ainda. E aí tinha uma casa, uma pessoa que vendia, você pedia um lanche e ela fazia na casa dela e levava até a praia, era perto ali. E eu lembro que a gente pediu 3 lanches iguais. Assim, e era um grupo de pessoas, a gente pediu 3 lanches iguais. E estavam ali na praia, tomando cervejas, contemplando o final do dia, e a pessoa vinha e trazia um lanche, né? E embora, depois de um tempo, 20 minutos, trazia outro lanche, trouxe outro lanche. E depois de 20 minutos, trouxe o terceiro lanche. Aí alguém, assim, os paulistanos, né? Assim, mas por que ela não fez, né, os 3 lanches de uma vez só, né? Por que ela não fez uma linha de montagem, né? Que perspectiva é essa, né? Por que ela esperou fazer um lanche de cada vez, né? Assim, na perspectiva do paulistano, talvez, né? Dos paulistanos que estavam ali, assim, a ideia é assim: você tem que fazer o máximo de tempo, o máximo de coisas no menor tempo possível. A gente não estava percebendo que a gente estava na praia, que a gente não tinha tempo para fazer nada, a gente tinha todo o tempo do mundo ali, e que a gente simplesmente podia dividir o lanche em 3, né? E ir comendo à medida que ele fosse chegando, sem nenhum problema. Mas isso causava uma irritação, a ideia de que a atitude daquela pessoa não era compatível com a nossa atitude, né? Só depois de você pensar um pouco é que você percebe que você está dentro desse modelo de funcionamento, dessa atitude, né? O Jung vai usar esse termo de atitude, em especial na obra dele, falando de uma certa perspectiva da racionalidade, né? Da racionalidade instrumental, né? E muitas vezes ele diz que seria interessante, por exemplo, pensar numa perspectiva que pudesse se contrapor a essa perspectiva da racionalidade. Ele fala que, às vezes, uma perspectiva de contraponto seria a perspectiva da religião, né? O que eu estou querendo colocar aqui é que a gente tem uma atitude em relação à natureza, em relação àquilo que não é visto como o tipicamente humano, né? E aí, tipicamente humano, a gente pode pensar tanto no universo vegetal, no universo animal e até em outros humanos, né, que não são homem branco ocidental, né? Então, e a atitude ela estabelece também uma relação. A gente pode pensar que a atitude é uma perspectiva que tem a ver com o coletivo, mas ela se manifesta no sujeito, né? E também pode pensar na ideia de cosmovisão, né? Que é a ideia que tem a ver com como é que a gente encara o cosmos, né? A Mineris Maroni vai dizer que a gente não seria interessante, ela tenta articular a ideia de cosmovisão com a ideia de individuação. E ela chega a mencionar que não há individuação sem que uma cosmovisão de determinado período se torne consciente. Individuar-se, diferenciar-se da cultura em que estamos inseridos e da qual somos, até certo ponto. O produto significa tornar consciente a imagem do mundo e de si mesmo. Saber o que o mundo é e o que eu sou. E é por isso que se impõe uma compreensão, ainda que não exaustiva, da consciência ocidental. Para Mineris Maroni, a gente precisaria entender, né, qual é a nossa visão de mundo para que a gente pensasse na individuação. Porque a individuação não acontece no isolamento, não acontece sem a cultura, e não acontece sem um questionamento, ou, no mínimo, uma consideração do que seria a nossa cultura. Próximo.
Deixa eu só mudar aqui uma coisinha aqui para poder enxergar. Pronto. Então, aí eu estou tentando aqui trazer, né? Espero que esteja ficando claro, essa ideia do desencantamento do mundo, essa perspectiva de como é que a gente, então, foi encarando a natureza a partir dessa ideia de desencantamento do mundo, né? E como é que isso é uma é um dos conceitos, ou talvez é um dos elementos que pode atuar na formação de uma realidade, né, que eu espero que não seja realidade, né, que é a ideia desse antropoceno, né, que é o conceito de que assim a gente está utilizando os recursos do planeta mais do que o planeta pode conseguir repor, né, e isso pode causar, graças à atividade humana no planeta, uma extinção em massa, né, assim. O ponto que eu estou querendo tratar aqui é que o terreno, o mundano e o profano, né, foram sendo concebidos como adjetivo, como expressões que vão dar um caráter negativo, inferior às coisas, né? Terreno, mundano e profano, o mundo passou a ser um lugar sem alma e passou também a ser um lugar no qual não devemos buscar e tampouco tentar colocar a nossa alma. Próximo. A psicologia tem uma grande contribuição com isso, né? Assim, a psicologia ajudou a retirar a alma do mundo, né? O Hillman, ele é bastante crítico com relação a isso, né? Vai dizer que não só ele, outros pensadores também, mas ele em especial dentro da psicologia analítica talvez seja quem puxa essa discussão, né? Mas antes dele outros autores já diziam, né? Assim, a psicologia ela conseguiu, né, espaço, ela ganhou espaço graças à consideração de que existiria algo singular no humano, né? Esse conceito de psique, de subjetividade, de alma, e que esse algo de singular não estaria presente no mundo, estaria dentro do humano, na interioridade das pessoas, né? Nessa singularidade, né? O Hillman, nesse livro que eu acho que é seminal, né? Ele escreveu 100 anos de psicoterapia e o mundo ainda está cada vez pior na década de 90, mas tem reflexões muito importantes para a gente pensar, né, o nosso contexto nos dias de hoje, inclusive reflexões a respeito da nossa relação com a natureza, né? Gabriela? Se não começarmos a especular e experimentar a individuação expandida ao mundo dos objetos, a ideia continuará presa do capitalismo privado, que investe no crescimento da minha propriedade particular, eu mesmo. Na alma, que é muito minha, na minha jornada pessoal, o meu diário trancado em algum esconderijo, no gesto que aponta para além do mundo, para os recantos mais profundos do meu peito. Eu, ó Deus. O que o Rima vai apontar, né? A gente talvez esteja mais consciente de nós mesmos, das nossas sombras, dos nossos complexos, das nossas relações parentais, mas fazendo isso, a gente deu as costas para o mundo. Tornando aquilo que poderia ser antes um processo coletivo, um processo privado. Né? E privatizando isso cada vez mais. Né? Próximo. Pode passar para o próximo. Aqui. Aqui acabou indo uma parte muito extensa, que eu não queria ter colocado, mas enfim, acabou passando. Mas eu vou tentar abordá-lo também. No outro texto do Hillman, chamado Anima Mundi, ele vai trazer a ideia da ânima não só relegada à interioridade de cada um de nós, à interioridade do humano, mas ele vai pensar essa ideia da ânima enquanto uma manifestação no mundo, né? Um pouco
quase como se fosse o contrário do que o desencantamento do mundo, na visão do Weber, acabou realizando. Ele quer encantar novamente o mundo, né? É quase como no sentido inverso, né, do proposto e do vivido por nós, né? Então, eu vou pegar só um trechinho aqui para a gente não precisar falar muito, mas enfim. No Nietzsche, refere-se àquela capacidade de formar noções das coisas a partir da observação atenta. É dessa observação atenta que depende o conhecimento. Na psicologia profunda, no Nietzsche tem sido limitado por nossa visão subjetiva da realidade psíquica, fazendo com que a atenção seja aprimorada principalmente aos estudos subjetivos. Isso se manifesta na nossa linguagem usual de descrições. E aqui acho que vem a parte mais interessante desse trecho. Por exemplo, quando me perguntam como foi o passeio de ônibus, respondo: deplorável, terrível, desesperador. Mas essas palavras representam a mim, meus sentimentos, a minha experiência, não passeio de ônibus, que foi tumultuado, que estava abarrotado, insalubre e ainda atrasado. Mesmo que reparasse no ônibus e na viagem, minha linguagem transferiu essa atenção para as noções acerca de mim mesmo. O eu engoliu o ônibus e meu conhecimento do mundo exterior passou a ser um relatório subjetivo dos meus sentimentos. Então, a nossa experiência do mundo vai sendo relegada não às coisas que o mundo vai nos comunicando, não aquilo que ele quer, não na forma como ele quer se apresentar, mas na forma de como a gente lê essa experiência. E a nossa leitura dessa experiência é a partir de um eu. É a partir de como eu traduzo essa experiência a partir da minha existência. Essa tradução, ela vai subjetivando a experiência, vai tornando a experiência privada, vai nos separando do mundo, né? Fazendo com que uma experiência com um ônibus seja engolida pelo eu. Próximo. E acho que vai chegar no ponto, na nossa parte final, né? Aqui tem uma frase do Hillman e uma foto de uma ave. Essa ave é uma das aves mais comuns aqui da região sudeste, e talvez uma das aves bem comuns no território brasileiro. Não sei quem conhece essa ave. Estou fazendo quiz aqui também, né? Assim, as imagens. Quem não conhece essa ave tem que sair essa semana e encontrar essa ave, porque deve estar perto de casa, para quem mora no sul-sudeste. Alguém conhece essa ave? Alma de gato, muito bem, alma de gato, isso mesmo. Essa é a alma de gato, é uma ave bem comum nos quintais, mesmo no ambiente urbano, dentro da cidade de São Paulo, você pode encontrar ela nos diferentes bairros, até no centro da cidade às vezes você encontra, se tiver um parque arborizado, você consegue encontrar essa ave passeando por aí. Ela é fabulosa, tem uma cauda enorme e tem uma série de chamados, inclusive um que parece gato. Ela é o nosso cuco, né? Ela é da família dos cucos aqui do Brasil. Fazer a alma tem que ser reimaginado. Temos que voltar a uma fase anterior ao romantismo, à alquimia medieval e ao neoplatonismo do Renascimento, retroceder a Platão, ao Egito e, principalmente, sair da história ocidental e seguir em direção às psicologias animistas, tribais, que se preocupam especialmente não com as individualidades, mas com a alma das coisas. Preocupação ambiental, ecologia profunda, como agora é denominado, e os atos propícios à manutenção do mundo em seu curso. Isso o Hillman disse em 1991. Né? Assim, mais de 30 anos atrás, ele já teve essa intuição de tentar relacionar a psicologia com o movimento ecológico. Né? Nada mais atual e urgente. Inclusive, aqui o Hillman vai falar essa expressão, né, do animismo, que acho que é uma discussão que hoje a gente faz muito, né, tem escutado bastante, né, que é essa ideia de justamente trazer essa discussão que não é nova, que não é feita só por nós, mas que já é feita em outras culturas, inclusive nas culturas aqui do Brasil, antes da chegada dos colonizadores. Né? Próximo ponto.
Tá. Para não pensar que tudo está perdido, né? E que a gente tem muito trabalho pela frente, que talvez a gente tenha que inventar a roda, eu queria contar 2 histórias aqui rapidinho sobre exemplos de como essa relação com o mundo e como essa relação com os animais e com as aves pode alterar a atitude das pessoas, individual e coletivamente, e como a gente já tem exemplos de que isso acontece, né? Nos Estados Unidos, a gente tem talvez o maior número de pessoas assim, que observam aves, né? Tem uma informação que diz que aproximadamente mais ou menos 40 milhões de americanos se dedicam voluntariamente à observação de aves, né? É um número muito grande, né? Só que nem sempre isso foi assim lá, né? Preciso que se diga isso. Eu vou trazer 2 exemplos aqui, um do começo desse século, 1900, e um até mais antigo do que esse, né? Numa parte dos Estados Unidos, bem próximo do Canadá, existia nos anos 1900 uma tradição que era a caçada anual de pássaros, a caçada de Natal de pássaros. Então, o que se fazia? As pessoas estavam lá reunidas em casa para celebrar o Natal, e depois das celebrações de Natal, no dia 25 ou 26, as pessoas saíam de casa e os homens se dividiam em 2 grupos, né? Um ia para a esquerda, um grande grupo ia para a esquerda e um grande grupo ia para a direita. Qual era a intenção dessa divisão? Eles iam explorar o território e cada um desses ia estabelecer uma competição entre esses grupos. Quem era o grupo? Qual era a ideia? Era assim, todos os homens armados. A ideia era abater o maior número de animais possível, incluindo principalmente aves. Quem abatesse o maior número de animais ganhava. Então, um grupo ia para a esquerda, um grupo ia para a direita. Imaginem como é que era isso, né? E no final do dia se juntavam e quem tivesse o maior número de animais ganhava. Essa tradição foi mantida durante muitos anos, só que perto dos anos, a um certo momento, se percebeu que assim, o número de aves cada ano diminuía mais. Até que algumas pessoas ligadas a entidades que estavam começando a nascer nos Estados Unidos de conservação de aves, tiveram a ideia de, ao invés de você caçar aves, os grupos iam se dividir, continuar se dividindo, iam continuar indo para campo. Só que eles, ao invés de caçar, de matar, eles iam contar as aves, né? E ganhava quem tivesse contado o maior número de espécies, ou o maior número de indivíduos. Daí que se inaugurou uma tradição, né? Assim, nesses locais, e hoje ela é feita em quase todo o território americano, inclusive em alguns outros países, da contagem anual de aves de Natal. Então, logo depois das celebrações de Natal, a gente tem um período do ano que você pode fazer essa contagem de aves e mandar para um site específico e participar dessa contagem de aves. Inclusive, se você estiver aqui no Brasil, você pode participar dessa contagem, inclusive. Não é uma competição na qual as aves são mortas, mas elas são contempladas, né? Isso é uma tradição que é muito forte nos Estados Unidos e tem fornecido muitos dados de pesquisa, inclusive. Bom, consequência, né? O número de aves tem só aumentado, né? Nem sempre, mas em comparação ao que tinha acontecido, né? Assim, a gente estabeleceu uma outra relação com as aves. Essa aqui é uma foto de um censo realizado durante o Natal. Próxima, por favor. Pode apontar mais um. Isso. Vocês percebem o que eu estou querendo apontar aqui? Como é que essa atitude ela é alterada, né? Ela é alterada a partir do encontro com as aves, né? Quem, antes da contagem de Natal de aves, né, tem uma outra história, também americana, dessa vez de uma mulher, muito importante na ornitologia, porque foi a primeira pessoa a propor o guia de campo como a gente conhece hoje, né? Esse guia de campo são os livros que trazem ilustrações, informações sobre as aves de determinada localidade. E a primeira a pensar num livro com essa finalidade foi a Florence Bailey. A Florence Bailey morava no estado de Nova York,
em 1864, se eu não me engano, ela nasceu. E era sempre estimulada pelo pai, assim, a circular, andar pela vizinhança, observar a natureza, ela junto com os irmãos. Lá pelos anos de 1800, a Florence ficou muito impressionada com os eventos que ela observava, que era assim, eram as mulheres utilizando chapéus com penas, e às vezes, assim, às vezes não só penas, né, com aves inteiras, né, ornamentando o chapéu, ou então roupas, né. E isso era muito comum, né, naquela época, né. E a Florence foi estudar ornitologia e biologia e perceber que o número de aves abatidas só com essa finalidade, né, era muito grande. Então, o que ela propôs, né? Ela começou a propor que as pessoas saíssem a campo, em especial as mulheres, para que observassem as aves na natureza, né? E aí, a partir disso, ela também editou esse livro, né? Birds Through an Opera Glass, que a ideia está escrito errado aqui, viu, gente? Desculpa, eu tenho erro aqui. Mas a ideia era você observar as aves não por uma lente de uma arma, não por uma mira de uma arma, mas por meio de um óculos utilizado na ópera, né? Então, a ideia era que você pudesse contemplar a ave como um evento artístico, como uma manifestação da arte, né? Aproximando essas duas experiências, essa ideia de encantamento, de magnificação, né? De admiração, né? Muito singularmente, a Florence ajudou a constituir o que hoje nos Estados Unidos é assim, um enorme movimento de observação de aves, né? Gigantesco, né? Como nenhum outro do mundo, como nenhum outro lugar do mundo, né? Você tem uma ideia de que no ano de 2019, o volume de dinheiro mobilizado pela observação de aves é igual, um pouco superior àquilo que a gente conseguiu obter com o agronegócio no Brasil. Metade do valor do agronegócio do Brasil, né, representa aquilo que a observação de aves mobiliza nos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho que isso ganha lá. E é um ganho para as pessoas envolvidas e para as pessoas que estão envolvidas financeiramente, né? É um ganho econômico, mas também é um ganho para quem pratica a observação de aves, porque ela causa um bem enorme, e para a natureza, né? Pode passar próximo, por favor. Então, essa aqui também é uma ave que a gente encontra facilmente aqui, né? Eu queria trazer um conceito que o Hillman também, de novo, vai falar, né, da ideia de esteses, né, que é a ideia justamente de reagir com o coração, né? Podemos reagir com o coração, despertá-lo novamente. No mundo antigo, esse era o órgão da percepção. O coração era imediatamente associado às coisas pelos sentidos. A palavra em grego para percepção ou sensação era aestesis, que significa, em sua origem, inspirar ou conduzir. O mundo para dentro. A respiração entrecortada. Da respiração diante da surpresa, do susto, do espanto, da reação estética à imagem apresentada. Na psicologia grega antiga e na psicologia bíblica, o coração era o órgão da sensação, era também o lugar da imaginação. O senso comum, sensus comunis, alojava dentro e em volta do coração a sua função, e essa função era aprender as imagens. A função do coração era estética. Por meio dessa estética, né, talvez a gente possa estabelecer uma outra relação com o mundo, né? Pode passar. Gabriela? Aqui. Aqui também tem uma outra imagem, né, gente? Não sei se vocês conseguem ver.
tem um beija-florzinho bem pequenininho. E detalhe, olha a relação dele em comparação ao tamanho da folha. Essa é uma espécie que, assim, quem quiser consegue ver no Brasil, viu? Assim, é fácil. Aqui no quintal eu vejo todo dia essa espécie também, né? Para Dostoiévski, o contrário do belo não era o feio, mas o espírito utilitarista e uso dos outros, roubando-lhe assim a dignidade. A gente pode pensar, né, que o belo aí não é simplesmente a admiração das coisas, aquilo que é esteticamente agradável, né? E o belo não é o contrário do feio, né? Mas é o contrário do utilitarista, né? Quando a gente percebe a beleza das coisas, a gente percebe a dignidade que elas possuem, né? O respeito, aquilo que a Laura falou, né? A gente se instaura uma atitude, né? A gente não consegue olhar para aquilo com indiferença. Eu imagino que aquilo é algo com o qual não merece a nossa atenção, né? A gente é chamado para o mundo, a gente é chamado para fora de nós mesmos, né? Para ser de um canto, é preciso entrar no canto, ser conduzido por imagens de encantamento por e para outros mundos. Gente, eu até teria um pouco mais para falar a respeito do Filemon e do Jung, porque foi a imagem que eu acabei escolhendo para ilustrar, né, a minha fala aqui, mas eu não sei o que a Laura acha, mas assim, se for o caso eu posso falar um pouco mais, mas senão eu acho que a gente pode abrir para o debate, Laura, para a conversa, para as perguntas, o que você achar que cabe. Ai, que decisão difícil. Eu por conta do tempo, né, estou imaginando. Oi? Eu estou imaginando por conta do tempo, né, porque não sei se as pessoas podem, querem também se estender um pouco mais, por mim, eu posso. Bom, apresenta um pouquinho o Filemon. Como é que está o chat, gente? Eu não estou acompanhando, estou acompanhando. Júlia, você que está no chat, né? Tem muita coisa? Vamos ver, porque eu quero tudo, na verdade. Então, professora, por enquanto a gente não está com nenhuma pergunta em relação à palestra em si, né? Ao conteúdo. Foram mais algumas questões técnicas mesmo. Tá. Aí nós já respondemos também. E tem gente querendo... Então fala do Filemon, acho que é legal, né? Que tá no folder, você escolheu, e é importante, né? Então, pode passar, Gabriela. Aqui, né? Eu não sei para aqueles que não são da psicologia analítica, ou mesmo para aqueles que são, né? Se vocês conhecem essa imagem do Filemon, né? Laura, você está percebendo que eu estou falando para a Laura, né, assim, eu me sinto muito à vontade em guiar as pessoas do campo, né? Mas eu estou tentando trazer as imagens para dentro da nossa fala aqui, né? Tentando organizar isso. Eu também estou, além das imagens dos pássaros, esse quiz, né, ornitológico, também estou trazendo aqui uma outra imagem, né, perguntando quem conhece essa figura, né? O Filemon foi essa imagem aqui foi pintada pelo Jung, né? Está lá no livro vermelho. E o Jung estabeleceu uma relação muito particular, né, com as figuras da imaginação no período que ele produziu o livro vermelho. E dentre essas figuras, uma delas é o Filemon, né? Se a gente fosse traduzir para aquilo que eu estava comentando até agora há pouco, né, talvez o Jung tenha tido uma real atitude animista, né? Assim, mas para quem não conhece o Filemon, vou tentar apresentar a parte das palavras do Jung. Isso que está escrito aqui são do Memoriações e Reflexões, né? São citações do Memoriações e Reflexões. E o Jung aqui vai descrever a primeira vez que ele se deparou com essa figura, né? Havia um céu azul... só para contextualizar, desculpa, aqui esse primeiro trecho aqui diz respeito a um sonho que o Jung teve em que aparecia essa figura, né? Então o sonho era o seguinte: havia um céu azul que também parecia ser o mar. Estava coberto, não de nuvens, mas de torrões de terra que pareciam desagregar-se, deixando visível, entre elas, o mar azul. A água, entretanto, era o céu azul. Subitamente apareceu um ser alado pairando à direita. Era um velho, com chifres de touro. Trazia um feixe de 4 chaves.
uma das quais estava em sua mão como se fosse abrir uma porta. As asas eram semelhantes à do martim pescador, com suas cores características. Como não compreendesse a imagem do sonho, pintei-a para figurá-la com maior exatidão. Durante os dias em que esse sonho me preocupou, encontrei um martim pescador morto em meu jardim, à beira do lago. Foi como se um raio me tivesse ferido. É muito raro que essas aves apareçam nos arredores de Zurique. Fiquei por isso bastante impressionado com tal coincidência. O corpo do pássaro ainda estava fresco, não devia ter morrido há mais de 2 ou 3 dias, e não havia sinal de ferida exterior. A gente pode imaginar, né, assim, qual é a atitude do Jung diante dessa figura, né? Ele tenta, assim, ao máximo registrar, contemplá-la, né? Assim, isso precisa ser visto, isso precisa ser admirado. Talvez, assim, o Jung não sabia, mas ele era um observador de aves também, além de um observador das imagens do inconsciente, né? Talvez ele tivesse essa atitude, né? Pode passar. Filemon, da mesma forma que os outros personagens da minha imaginação, o Jung pintou essa figura e foi estabelecendo com ela uma relação, ele ia conversando com essa imagem. Né? Filemon, da mesma forma que os outros personagens da minha imaginação, trouxe-me o conhecimento decisivo de que existem na alma coisas que não são feitas pelo eu, mas que se fazem por si mesmas, possuindo vida própria. Filemon representava uma força que não era eu, uma imaginação. Conversei com ele e disse-me coisas que eu não pensaria conscientemente. Percebi com clareza que era ele e não eu quem falava. Explicou-me que eu lidava com os pensamentos como se eu mesmo os tivesse criado. Entretanto, segundo lhe parecia, eles possuem vida própria, como os animais na floresta, homens numa sala ou pássaros no ar. Quando vês homens numa sala, não pretenderias que os fizeste e que és responsável por eles. Ensinou-me. Foi assim que, pouco a pouco, me informou acerca da objetividade psíquica e da realidade da alma. O que o Filemon está propondo para o Jung, né? É o que acho que eu tenho tentado apresentar aqui também, né? Assim, a ideia de que existe uma realidade psíquica, uma alma que não é criação minha, mas ele existe no mundo, né? De maneira metafórica, ele está dizendo isso, né? Assim, você não foi a sua subjetividade que criou o mundo, pelo contrário, né? Existe uma subjetividade no mundo que precisa ser contemplada, né? E que também da qual fazemos parte, né? Pode passar. E é a última imagem, né? Psicologicamente, Filemon representava uma inteligência superior. Era para mim um personagem misterioso. De vez em quando tinha a impressão de que ele era quase fisicamente real. Passeava com ele pelo jardim e o considerava uma espécie de guru, no sentido dado pelos hindus a essa palavra. Então, o Jung, né, ele passa a ser... Eu falo que, quando eu participo das atividades de observação de aves, né, uma coisa que é muito comum a gente falar, assim, quem é que vai guiar a passarinhada, né? Assim, quem é que vai fazer... Quem é que vai orientar as pessoas a observar as aves, né? Quem é que vai mostrar onde as aves estão? Quem é que vai tocar o playback para chamar as aves? Quem é que vai ser o guia, né? Então, eu costumo dizer, assim, nas atividades às vezes, das quais eu participo, assim, quem vai ser o guia são as aves. Né? Assim, elas é que vão dizer onde a gente vai, quanto tempo a gente vai ficar parado, né? Quem a gente vai observar, de que jeito a gente vai observar. Né? Eu não guio, nessas atividades eu não guio ninguém, no máximo eu ajudo a observar. Quem guia mesmo são as aves. Eu acho que um pouco dessa inspiração, assim, eu consigo imaginar também na psicologia, né? Assim, eu acho que até no processo analítico, né? Assim, eu acho que na terapia, né? Fico imaginando os processos dos quais eu acompanho, assim, não sou eu que conduzo o processo, nem tão pouco paciente, né? Assim, alguma coisa que se estabelece ali, né, que a gente tem que observar, né, e ver para onde ele vai nos levar. Né? Assim, acho que essa atitude que o Jung vai falando com o Filemon, eu acho que é uma atitude na qual a gente pode desenvolver no consultório, mas também pode desenvolver com relação ao mundo. Né? Acho que a partir da apresentação, acho que é isso que eu teria para dizer.
né? Assim, eu fico aí à disposição para que a gente possa continuar essa conversa, enfim. Obrigado. A gente que agradece, André, que eu continuo encantada, né? Estava pensando, depois de ter ficado encantada sendo conduzida por você para ver os passarinhos, né, as aves, como que vai ser nesse mundo cheio de janelinhas virtual, mais encantador também o que você foi trazendo, né? Muito bom. Vamos ver um pouquinho o que tem no chat, o tempo está nos pressionando um pouco, mas vamos lá. Gil? Então, professora, o pessoal aqui está elogiando bastante. Se o André puder dar uma olhadinha, o pessoal gostou bastante da palestra, também adorei. E não sei se alguém que pode ficar, algumas pessoas falaram que precisam sair, né? Por, enfim, alguns motivos. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode ficar um pouquinho para discutir, até quando o André puder. A gente precisa ultrapassar esse estado de encantamento, a vontade de ficar assim, com essas imagens, com essas ideias, né? Para conversar. Aqui a Neide está falando sobre essa observação, né? Aumentar a nossa sensibilidade como psicoterapeuta. Acho que isso é bem relevante. Eu acho que ajuda muito, muito. Não só a observação de aves. Eu acho que é a primeira vez que eu me deparei com essa ideia, né, assim, dessa relação, né, foi quando eu participei de uma fala sobre uma pesquisadora que trabalhava com onça, né. E ela dizia assim, os encontros dos humanos com onças, eles são relativamente raros no Brasil, né, e em geral não causam, assim, nenhum dano. Quem acaba sofrendo mais, muitas vezes, é a onça, mais do que os humanos, né, na maior parte dos encontros. Mas ela dizia assim, se você encontrar uma onça, o que você pode fazer? Assim, não corra. Não corra, porque ela corre mais que você. Não suba numa árvore, que ela sobe melhor do que você. Assim. Não tente atacá-la, porque com certeza ela consegue se defender. Ela falou, se você tiver sangue frio o suficiente, pare, não se mova e contemple. Porque isso que você está vendo, talvez, assim, poucas pessoas no mundo tenham condições de ver. Né? Sim, por um momento eu falei, nossa, mas é isso que acontece no consultório. Assim, e quando eu estava dando aula, assim, eu dizia isso dos meus alunos, assim, quando acontecer alguma coisa, assim, mesmo que seja extraordinária, mesmo que seja fora do comum, mesmo que seja assustadora, não pense em atacar isso, não pense em fugir disso, não pense em se defender disso. Assim, tente contemplar, né? Tente estabelecer uma relação com isso, porque isso que está acontecendo é um evento magnífico, raro, e merece, primeiro de tudo, contemplação. Não só isso, mas a gente tem que primeiro, né, tentar adotar essa atitude. Né? Isso vale, eu acho que isso vale para tudo, né, na vida, mas eu acho que eu aprendi isso com as aves. Eu aprendi isso no consultório, mas eu acho que as aves me ensinaram isso de uma maneira com a qual eu não posso mais deixar de fazer. Não tem como. Assim. Você vira o chato das aves, né? Assim, eu estou atendendo os pacientes, escutando passarinho na casa deles, né? Às vezes estou atendendo fora do país, falo, nossa, você está diante disso, né? E aqui em casa também, né? Assim, o tempo todo observando, e as pessoas vivem me mandando mensagem, né? Assim, André, vi esse passarinho, qual que é? Né? Assim, mas enfim. É uma delícia, né? Eu recebi só de organizar esse evento, eu recebi umas fotos de passarinhos de amigos. Eu acho lindo como se cria um espírito, né? E um compartilhar lindo. Só um comentário, Laura, rapidinho. Tá. A gente fala que tem muita gente interessada, né, no que é esse movimento de observação de aves no mundo, né, no Brasil.
eu faço parte lá do movimento de observação de aves lá em Bragança, né? A gente sai pelas praças da cidade organizando observação de aves, né? Gratuito. E aí tem gente que fala, né? As pessoas que fazem parte da observação de aves falam assim: qual outra atividade que você poderia ter? Um biólogo, um bicho-grilo, uma pessoa de 3 anos, um roqueiro, né? Pessoas de diferentes orientações políticas, gente com pouco dinheiro, gente com uma máquina fotográfica enorme, né? Gente com nada, assim, né? Assim, olhando a olho no ar. Que outra atividade reuniria tantas pessoas, né? Juntas com o mesmo intuito, né? Assim, olha, eu imagino outras, mas assim, a observação de aves ela consegue fazer isso. É porque a natureza e a nossa atitude, né, de estar aberto a ela, e as duas coisas se encontrando, né? Gente, o Luiz Gustavo Vec tinha levantado a mão, mas eu acho que ele caiu. Ele é um ex-orientante também, ele fez doutorado, e ele está morando na Nova Zelândia, e ele disse que ia tentar driblar o fuso horário para participar dessa atividade, e ele estava aí, levantou a mão, só que agora eu acho que ele caiu. Gustavo, você está aí? Ele tinha levantado a mão, que esse aplicativo, como é que chama? O Google Meet, ele tem esse recurso de levantar a mão também, né, gente? Tem o chat. Acho que ele caiu mesmo, né? Eu vi que levantou a mão. Professor, ele não está aqui na lista, eu acho que caiu mesmo. Ai, que pena, porque ele tinha levantado. Bom... a gente tem uma pergunta da Karina, ela está perguntando como funciona essa orientação para observar os passarinhos. Você sabe que tem, hoje em dia no Brasil, tem muita gente dedicada a observar, tem aumentado o número de observadores de aves, né? Olha, tem muitos jeitos, muitos jeitos. Acho que assim, o jeito mais fácil é colocar o rosto para fora de casa. Assim, você observar, no Brasil, a gente observa aves em qualquer contexto. Eu já observei muito bicho na Praça da República. Assim, né? Assim, a gente, no Brasil, a gente tem um privilégio, né? Assim, a gente talvez não consiga sair de casa e voltar sem ter topada com um passarinho. Não tem jeito. Pelo menos um, né? Então, primeiro, eu acho que eu observar. Tem vários grupos na internet, hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, tem vários grupos que promovem a observação de aves. Acho que dependendo da cidade que você estiver, é legal procurar. Às vezes tem grupos de observadores de aves, né? Aqui na cidade de São Paulo, hoje estou em Cotia, mas na cidade de São Paulo tem algum movimento da prefeitura que organiza a saída nos parques públicos. Agora, com a pandemia, isso parou, mas existia. Tem o Instituto Butantan. Tem também na internet, o Brasil hoje, ele tem um site chamado Wikiaves. Ele é um site colaborativo, gratuito. Quem quiser pode ir lá, se cadastrar, postar foto, tirar uma foto de passarinho em casa. Pode postar áudio, e se você não souber que ave o pessoal te ajuda a identificá-la. Ele é o site número 1 no mundo de observadores de aves. Assim, então, tem assim, um acervo enorme. Assim, então, se você quiser, isso tem vários grupos no Facebook, vários aplicativos hoje em dia. Né? Assim, eu fiz muitos amigos graças às aves. Assim, vamos dizer assim, contato com observadores de aves. Estou vendo aqui gente aqui que não é da psicologia, mas é do movimento de observação de aves participando aqui também. Né? Nossa, é fabuloso. Né? Então, eu diria assim, saia para observar. Provavelmente na cidade em que você mora deve existir um guia de campo, que as pessoas editam guias de campo de regiões. Tem região sudeste, Cerrado, Pantanal, tem esses guias de campo. Tem guias de campos de cidades também, né? Então, às vezes tem cidades que organizam guias de campo com as fotos. Que aquele livro que a gente está falando, né? Da observação de aves, né? Assim, a observação de aves através do óculos de uma ópera, né? Foi o primeiro guia de campo, né? Então a gente hoje tem muitos guias de campo. Eu tenho uma biblioteca de guia de campo hoje em dia está quase tão grande quanto a minha de mitologia, e a minha de mitologia é bem grande. Tem uma parte da estante que é só guia de campo, assim. Mas enfim, tem muitas formas, assim. E
Eu acho que, às vezes, sair com outras pessoas, estimular. Tem muitas contagens de pássaros. Agora, em outubro, a gente vai ter uma contagem anual de pássaros também, né, que é o Big Day, é um dia que as pessoas ficam 24 horas observando aves e registrando isso numa plataforma virtual. Né, é o Big Day Global. E é uma competição, assim, qual é o país que observa mais aves em 24 horas. Né? O Brasil todo ano tenta estar entre os primeiros, mas a competição é ferrenha. Acho que é isso. No chat não temos mais nenhuma pergunta. A Karina comentou que ela observou os passarinhos tomando banho numa piscina e achou incrível. E também mais elogios aí para a palestra. Júlia, só deixa eu fazer só um comentáriozinho rapidinho. A observação de aves pode ser feita em qualquer tempo também, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Alguém falar que não tem tempo é difícil da gente engolir na observação de aves, porque se você morar numa área, mesmo que seja uma área urbana, mas com uma praça, se você sair agora, é capaz que você encontre uma coruja, pelo menos. Né? Assim, você pode observar aves 24 horas do dia, né? Assim, e à noite também. Né? Então, é uma atividade super democrática. Não precisa de dinheiro, não precisa de muito horário, né? Assim, no Brasil, ela está disponível. Então, por conta disso, acho que a gente não pode desperdiçar, né? Você deu um pouco de exemplo com os seus filhos, né? O quanto eles se envolvem. Eu estava pensando o quanto é rico isso também para as crianças, né? Porque tem a observação em si e esse observar os horários, os ritmos, os locais, né? Aquela observação que eu fiz com você, você sabia o local que aquela ave gostava, né? Às vezes a gente chegava lá, não estava, mas daqui a pouco a ave se apresentava naquele local, né? É incrível isso, né? Incrível. E os aves, é muito bonito. Devia ser matéria na escola, né? Nossa, eu acho isso uma ideia. Aliás, né, Laura, a gente tinha pensado, né, assim, quem sabe, né, com o retorno das atividades presenciais, a gente faça isso na USP, né, possa fazer isso um dia, porque a cidade universitária é um lugar, assim, muito, muito propício para a observação de aves, assim, né? Quem sabe um dia a gente possa organizar essa atividade presencialmente, né? Eu acho, vamos. Vamos, eu super topo. Vamos. Porque, inclusive, a USP tem alunos que nunca pisaram na cidade universitária, que entraram esse ano. É incrível. Então, né, entrar na cidade universitária procurando as aves é um jeito magnífico, né? De chegar, de se inserir, de estar ali, né? Maravilhoso. Né? Sim. Vamos sim. André, bom, acho que a gente vai ter, por causa do tempo, né? A gente combinou até as 9, já passamos. Mas muito, muito obrigada. Acho que foi muito especial, muito sensível. Você conseguiu, no mundo online, levar a gente para a natureza, essa natureza externa, essa natureza interna, essa natureza que permeia, que somos nós, né? Muito obrigada. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa antes da gente fechar. Acho que não, né? Então só um comentário, Laura. Estava vendo o pessoal do chat, muito obrigado pelas mensagens aqui, muito obrigada pela audiência, pelos comentários. Depois eu mando para você, André, o chat também. Ele deve estar. Legal. Mais legal. Uhum. Vamos aplaudir. Muito bom. Um prazer. Obrigada, gente. Então, é isso. A gente vai continuar com eventos assim, fiquem ligados.